façamos uma retrospectiva aqui nesta noite. Se a trombeta soar, Jesus vir nas nuvens, como está escrito, será que eu vou subir? Será que você vai subir? Será que você pode cantar e dizer: ora vem, Senhor Jesus? Não sei, mas hoje é acautelai-vos, porque o noivo está vindo, está. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Nosso querido pastor João Paulo Ferreira, a qual com muito carinho nos honrou para vir estar aqui nesse lugar nessa noite, sendo um instrumento de Deus para transmitir a sua palavra. Se levante, se coloque de pé, louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem alegres nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou eterno grato a Deus por estar entre os irmãos na noite de hoje, para juntos atributarmos a honra e a glória ao nosso Deus. Eu quero magnificar a Deus pela vida do pastor Marco, sua esposa, cada membro, cada obreiro dessa igreja, ao meu nobre amigo pastor Carlos, evangelista Andréia, pastor Cláudio, que está me acompanhando. Quero enaltecer a Deus também pelo 21º aniversário dessa igreja. Podemos propagar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Haja vista que o tema já se encontra na minha retaguarda, mas para seguir o protocolo, eu quero convidar a igreja para o tema desta festividade. Primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 42. Aos irmãos que estão conectados nas plataformas digital, que a mão de Deus possa te alcançar nesta noite. Glória a Deus. Primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, versículo de número 42. Diz o texto assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus! Podeis assentar. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quero pedir o tecladista me ajudar, tá? Se eu subir, tu sobe, tá? Se eu abaixar, tu abaixa. E se tu parar, tu continua. Meus irmãos,
Estamos no 21º aniversário dessa igreja muito amada por Deus. Esse texto sagrado, primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, dentro do capítulo de número 24, observando que a partida do tema se encontra no versículo de número 42. O evangelista Mateus, com muita propriedade, ele vai fazer a exposição escrita sobre o sermão profético, como também o princípio das dores. Pastor, quem foi Mateus? Mateus, ele também é conhecido como Levi. Morava na cidade chamada Cafarnaum, cidade peculiar que fica nos confins entre Zabulon e Naftali. Mateus, que morava dentro da cidade de Cafarnaum, que fica aproximadamente 145 quilômetros, é a distância de Cafarnaum para a cidade santa chamada Jerusalém. Mateus, ele vai escrever a sua parte da sua biografia dentro do capítulo de número 9, para ser bem preciso, versículo também de número 9, dizendo que um dia Mateus estava sentado no seu local de trabalho. O texto, ele é categórico ao proferir, dizendo que Jesus havia entrado na cidade chamada Cafarnaum em busca dos seus primeiros apóstolos. E quando Jesus passou no local aonde Mateus estava sentado, Jesus olha para ele e lança-lhe uma palavra, e a palavra do Cristo foi: Mateus, levanta-te e me segue. Naquele momento, Mateus estava sendo vocacionado, estava sendo escolhido pelo próprio Cristo para ser um dos 12 apóstolos. Agora, Mateus, ele vai escrever dentro do capítulo pela qual nós lemos, capítulo de número 24, ele vai escrever com a inspiração divina. Ele não é simplesmente um seguidor do Cristo, mas Mateus, ele é um discípulo, um apóstolo peculiar do próprio Cristo. E Deus abre a sua mente cefálica, Deus lhe dá sabedoria para ele escrever o primeiro evangelho que traz o seu próprio nome. Geograficamente, dentro do capítulo de número 24, Mateus, ele vai ser bem sucinto e ele vai dizer que Jesus de Nazaré, ele está dentro da cidade santa, cidade chamada Jerusalém. Ele havia saído de dentro do templo. Jesus convoca os seus 12 apóstolos, e entre os 12 apóstolos está Mateus. Jesus subiu ao monte chamado Monte das Oliveiras, e foi em cima do monte
monte chamado Monte das Oliveiras, que Jesus, sentado juntamente com seus discípulos, o texto diz que os discípulos fizeram-lhe uma pergunta, e a pergunta foi: Jesus, mestre, qual sinal haverá da tua vinda? Qual sinal sobre o fim do mundo? Explique para nós, fale para nós, qual vai ser o sinal do teu retorno? Todos estão assentados sobre um monte das Oliveiras. Os 12 apóstolos queriam saber que sinal iria acontecer aqui na terra sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus, ele abre a sua boca. Observa que dentro do versículo de número 4 do capítulo 24, Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A palavra acautelai-vos no seu texto original quer dizer: tome cuidado para que ninguém vos engane. Eu quero com muita propriedade abrir um leque no princípio desta mensagem, e eu quero verbalizar com muita graça aqui nesta noite, e a palavra é: acautelai-vos, ó igreja, acautelai-vos, ó obreiro, acautelai-vos, ó ovelha. E o que é acautelai-vos? Tome cuidado. Por quê? Porque estamos vivendo a reta final da igreja de Cristo aqui na terra, e nesta noite Deus, ele quer trazer um despertamento espiritual para vós outros aqui nesta noite. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ainda no princípio da semana, eu propagava e eu dizia que o maior patrimônio que nós temos aqui na terra é a nossa salvação. E há quantos que não têm valorizado a sua salvação? Façamos uma retrospectiva aqui nesta noite. Se a trombeta soar, Jesus vir nas nuvens, como está escrito, será que eu vou subir? Será que você vai subir? Será que você pode cantar e dizer: ora vem, Senhor Jesus? Não sei, mas hoje é acautelai-vos, porque o noivo está vindo, está. A presença dele está em nosso meio. Aquele que foi moído na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes dele passar pelo Calvário, ele disse: eu vou, mas eu voltarei outra vez, levarei para mim mesmo, para que aonde estejais, estejai vós também. Há um lugar preparado por ele, há um lugar preparado por Jesus de Nazaré. Os discípulos querem saber qual é o sinal sobre a vinda de Jesus e sobre o fim do mundo. Versículo de número 5, Jesus disse: surgirão muitos falsos. Observa a palavra falso, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E vão fazer o quê? Vão me enganar a muitos. Não é pouco, é muitos.
Mas a igreja que está alicerçada na palavra, essa não será enganada. Ela não será enganada por nenhum vento de doutrina, não, porque ela está alicerçada na palavra. É na palavra. Você está alicerçado na palavra, faça uma reação e adore o Senhor nesta noite. Os discípulos estão sentados e Jesus começa falando sobre o princípio das dores. E ele diz: quando vocês ouvirem falar o quê? Rumores de guerra, terremoto em diversos lugares, fome, peste, guerra, nação contra nação, é o sinal. Mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Já ultrapassa 3 anos que os 4 continentes, a nossa nação brasileira foi cometida por uma praga que há mais de 2000 anos atrás o próprio Cristo havia falado, mas não denominou o nome dela. Mas você sabe qual é a praga que eu estou verbalizando? Covid-19. Uma grande devastação. Desde o tempo que eu tenho vida, nunca vi falar de uma praga tão forte que matou milhões de pessoas, milhares de pessoas sobre os 4 cantos da terra. E cada vez que eu vejo esses sinais, é o cumprimento da palavra que ele vai voltar. Portanto, nesta noite, com Deus não tem meia curva. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou você anda na verdade ou na mentira. Não podemos servir a 2 senhores. Se firme nesta noite, se santifique nesta noite, porque a qualquer momento ela está voltando. Dentro do capítulo de número 24, o princípio do tema que os irmãos escolheram, temos aí vários versículos dentro do capítulo 24, vários tópicos que nos chama a atenção. Mas entre eles tem um que faz o meu coração doer. Por quê? Porque é o que nós estamos vivenciando. E está no versículo de número 10. Alguém pode conectar aí, ó. Versículo de número 10 do capítulo 24 está escrito: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Que quando você vai buscar a palavra escandalizar-se, não está falando de pecado, mas sim de abandono da sua fé, da sua conduta diante de Jesus. Século 21 que tem de pessoas que largaram a cruz, largaram o seu chamado, porque não suportaram as tentações, as perseguições. Largaram porque não suportaram os seus desejos inflamados e se escandalizaram, abandonaram o Senhor, a fonte da água da vida. Primeiro, vão abandonar a sua fé. Segundo, vai trair um ao outro.
Veja se em século 21 não é isso que nós estamos vivendo. Muitos que antes serviam e hoje não servem. Hoje é um traindo o outro. E terceiro tópico, se aborrece, vem o ódio e se esquece da escrita que disse Paulo aos Hebreus: sem santificação ninguém verá a Deus, mas antes segui a paz com todos. Ainda quinta-feira agora, eu fiquei muito triste. Pastor Marcos Reis, Pastor Jade, Pastor Carlos, porque eu fiquei triste. Foi de madrugada, quinta-feira agora, estava indo para o meu compromisso. De repente eu avistei uma figura de um homem sentado na calçada, de óculos, boneta, 3h30 da madrugada, quinta-feira agora, de cabeça baixa. Eu fui me aproximando, e que quando eu me aproximei, eu identifiquei a pessoa, estendi a mão, segurei na mão dele e disse: Jesus te abençoe. Estava um pouco escuro, aí ele me reconheceu e disse: você é o pastor João Paulo Ferreira? Eu disse: pela graça. Aí os olhos dele lacrimejou e começou a chorar. E quem é aquele homem? É um teólogo aqui da grande São Paulo, professor em teologia, já pregou em vários congressos renomados da nossa nação. Eu me encontrei ele na sarjeta, drogado, bêbado, e ele disse: pastor, ora por mim, me ajuda. Eu sei que na época em que nós estamos vivendo, tem muitos cristãos que quando vê alguém na sarjeta, não dá mão, critica, ajuda a matar mais ainda. Mas evangelho é aquele que estende a mão, ajuda, levanta o que está caído. Mas o que eu quero vos dizer com esta fala é: se hoje você está de pé, se hoje eu estou de pé, ore para que não caia. E se durante a tua caminhada, se durante a minha caminhada, você encontrar com alguém que caiu, não julgue, não condene, mas levante a sua mão e diga: Jesus está voltando, nós vamos entrar no céu junto. Não abra mão dos teus, não abra mão da tua casa, do teu esposo, do teu filho. Há esperança, sim, há. Chuicanarasai, Laicho minaragaio sumi meregueria cadarasai. A presença dele está em nosso meio. A presença dele está em nosso meio. A presença dele passeia nos quatro cantos deste santuário. A presença dele está em cima deste altar. A presença dele passeia na nave desta igreja. A presença dele está lá fora também. Ele sabe o teu estado aqui nesta noite. Ele sabe o que você precisa, e nesta noite ele te enche de graça, de fortalecimento. Suporta um pouco mais, porque a qualquer momento a promessa vai se cumprir. Vai. Aleluia. Capítulo 24, versículo de número 12. Está também um alerta para nós. Está escrito: por se multiplicar,
Veja que esta fala foi do próprio Cristo. Mateus apenas escreve. Jesus usa matemática e ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Vai acontecer o que? O amor de muitos vão se esfriar. Se você estiver com a sua fé galgada no homem, quando o homem cair, você também vai cair. Quando o homem errar, você também vai errar. Mas se você estiver firmado na palavra, se você estiver firmado na palavra, o vento pode soprar, pode se levantar 11 mil demônios, 10 mil à tua direita, 1000 à tua esquerda, mas você não será atingido, não será, não. Aleluia. Jesus está voltando. Quando nós estudamos sobre a matéria escatologia, matéria que aborda sobre os acontecimentos, sobre os sinais, aponta que só falta um sinal para se cumprir aqui na terra, porque as evidências que Jesus falou sobre o seu retorno estão acontecendo dia após dia, diante dos nossos olhos. O telejornal todos os dias anuncia o que está acontecendo nos 4 cantos da terra. E o que me chama a atenção é que tem muitos ainda que estão em um sono profundo. Mas essa palavra vai nos despertar nesta noite. Despertar. E nós iremos não estar longe, mas estar perto dele e da sua palavra. Jesus, ele mesmo falou dentro do versículo de número 36, que é o dia do seu retorno. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe. Eu não sei o dia e a hora que ele vai vir, não sei. Mas os sinais estão dizendo que o relógio está na sua contagem regressiva. Existe um relógio diante de Deus. Os seus segundos estão trabalhando. Ele não para, não para. Satanás se levanta 24 horas para destruir a noiva do Cordeiro, para com que muitos venham a desistir do seu chamado, da sua convicção. Muitos venham a abandonar a promessa de que Jesus vai voltar. Mas querendo Satanás ou não, a promessa está de pé. De pé ele vai voltar, vai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A palavra vigiar quer dizer que fique alerta. Fique alerta.
porque a qualquer momento Jesus, Ele vai volta para arrebatar a sua igreja. Eu quero falar bem compassivo para a noiva do Cordeiro. Não sei o que é que você tem vivenciado, não sei. Não sei o que é que você tem enfrentado no seu dia a dia, não sei. Mas eu digo em nome de Jesus, não abandone a palavra de Deus. Permaneça aos pés de Jesus. Na última ceia aqui na terra, Jesus se reuniu com seus discípulos e disse: hoje será a última vez aqui na terra, mas vai chegar um dia que a ceia não será aqui em Jerusalém, mas será na Cidade Santa, aonde eu mesmo, eu próprio, irei servir, aleluia. Você acredita nessa verdade? Adoremos-lo e diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Vigiai, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Haja vista que nós estamos debaixo de uma das promessas do Cristo. A promessa essa que você vai encontrar a partir do versículo de número 31 e o 32. Todos nós, a igreja do Senhor, estamos aguardando a fala que o apóstolo Paulo profere, dizendo assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Nós seremos arrebatados, verdade. Nós estamos debaixo dessa verdade, sim, mas muito se esquece do que, pastor Marco? Cada vez que uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus desce à sepultura, é Jesus arrebatando para si. Portanto, não espere Jesus arrebatar a sua igreja para fazer um concerto com Ele. Não espere. O dia é chegado, o dia é hoje. Aproveite a oportunidade e façamos uma aliança com Ele, porque a qualquer momento Ele está voltando. Eu não sei o dia e nem a hora que eu irei partir, como você também não sabe. Então, vigie, faça uma retrospectiva com Deus hoje, faça uma aliança com Deus hoje. Não espere para amanhã, não. Que quando eu falo que Jesus está em nosso meio, se você pudesse medir o grau de confiança sobre esta fala, iria ficar boquiaberta, porque eu creio que Ele está aqui. Eu acredito na sua palavra, Ele é fiel. Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós. E Ele está aqui verbalizando para a sua igreja e dizendo: preparai-vos, porque a qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar
vai, 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 vai. Ele vai vir nos buscar, vai. Aleluia. Jesus disse que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é também semelhante a 10 moças virgens. E essas 10 moças virgens, elas tinham um foco, elas tinham um objetivo. Qual era o foco das 10 virgens? Encontrar-se com o noivo. E as 10 moças, elas deveriam encontrar-se com o noivo. Cada uma delas deveria ter uma lamparina. E essa lamparina jamais poderia estar apagada, mas a lamparina deveria estar acesa. No Oriente Médio, em Israel, na época do Cristo, a cerimônia de um casamento não era realizado na sinagoga, não era realizado no buffet de festa, não. A cerimônia era dentro da casa da noiva. Naquela época, a moça que fosse casar-se deveria ter 10 amigas. Graças a Deus que hoje não precisa ter mais 10 amigas, por 2 motivos. O primeiro, pastor Carlos, porque a amizade está difícil. E segundo, evangelista Andréia, as 10 amigas deveriam ser virgem, moça pura. Por que está difícil? Porque hoje a moça conhece o rapaz, e no outro dia ou 2 dias está aparecendo aquele pandeiro de pagode. Você entende a minha linguagem? É verdade, sim. E muitos estão se esquecendo que a moça, o rapaz, o homem, o ancião é templo do Espírito Santo. Não é uma casa de fornicação, não é uma casa de pecado, não, mas é uma casa aonde tem que habitar a presença daquele que é santo, porque ele vai vir buscar o povo santo e zeloso de boas obras. Então era 10 moças, tinha que ser virgem, sinal de pureza. Outro detalhe: o casamento se dava-se após a meia-noite. Mateus escreve e diz que era 10 moças virgens, 5 era prudente e 5 insensatas. Agora, por que prudente? Porque elas tiveram 2 preocupações. Primeira, a lamparina tem que estar acesa. Segundo, se o fogo apagar, eu tenho um azeite de reserva e o fogo vai continuar aceso. Vai! Qual é a tua preocupação aqui nesta noite? Você está servindo a Deus de reserva ou está cheio até a tampa? Pergunte e responda para ti mesmo. As insensatas
Jesus está falando de dois tipos de igreja: a que vai subir e a que vai ficar. A que sobe é aquele que tem azeite, e a que fica é aqueles que não se preocuparam em carregar azeite consigo. Eu estou pregando aqui nesta noite para dois tipos de igreja. Sim, para aquelas que ainda cuida, ainda zela, ainda se mantém de pé com um pouco de azeite, mas a lamparina está acesa. E tem um segundo grupo que está vivendo do passado. Se Jesus tocar a sua trombeta, você já disse: do jeito que está, não vou subir. Mas ainda há tempo, porque o noivo passeia em nosso meio nesta noite. Aleluia. Jesus disse que as 10 moças virgem, elas tinham foco. O seu foco era encontrar-se com o noivo. Diga, noivo. Só que está escrito que o noivo demorou. E não foram 5, foi as 10. As 10 que adormeceram, esperando o noivo. 21 horas, nada do noivo. 22 horas, nada do noivo. 23 horas e nada do noivo. Mas antes que os ponteiros se cruzassem, dando a partida de um novo ciclo, meia-noite, ouviu-se um grito, o grito de dentro da casa da noiva. E o grito foi: aí vem o noivo. Está escrito que todas as 10 que estavam dormindo se levantaram depressa e começaram a acender as suas lamparinas, porque elas não poderiam se apresentar diante do noivo com as suas lamparinas apagadas. As prudentes acendem as suas lâmpadas, ainda tem azeite de reserva. As insensatas tentam acender a sua lamparina, mas diz o texto, elas estão se apagando. E para manter o fogo aceso tem que ter azeite. O azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. O que me mantém de pé, o que me mantém de pé, não é o teu poder aquisitivo, não é a tua casa própria, não é o teu nome, o teu sobrenome. O que nos mantém de pé é o azeite. É o azeite. Enquanto tiver azeite, vai ter lamparina acesa. E que quando as lamparinas estiver acesa, o noivo está vindo para arrebatar para a sua glória aqueles que estão com as suas lamparinas acesas, aguardando a chegada do noivo. Aleluia. Bateu-se um desespero no coração das insensatas, e disse-lhe assim para as prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes disse: não seja caso, mas ide e comprai ao que vende. A fé, a salvação são duas palavras distintas, porém individual.
Pela minha fé eu não posso salvar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, não, porque a fé é individual. Cada um devemos fazer uma autoanálise diante de Deus, e temos que permanecer aceso diante dele, com compromisso com a verdade, com a sua palavra. Ela sai e vai comprar azeite. E indo comprar, está escrito: chegou-se o noivo, entrou dentro da casa da noiva, fechou-se a porta. Depois chegaram as 5 batendo e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor há de vir. Esse tema, nesse congresso, nesse 21º aniversário, é Deus trazendo um despertamento espiritual para mim. É Deus trazendo um despertamento espiritual para vós outros. É Deus zelando pela sua palavra em prol da sua igreja. Ele está vindo para arrebatar a sua noiva. Vai! Partindo para a finalização, pois não quero causar nenhum enfado aos irmãos. Biblicamente, Jesus, ele é o noivo, e a igreja é a noiva. Agora pense comigo, já estou encerrando. Pense comigo. É uma noite de cerimônia, é uma noite de casamento. A igreja está decorada. O pastor local faz questão nem de vir com o seu terno, mas faz questão de alugar o terno mais chique que tem. Os irmãos convidados, padrinho, vêm todos bonitos, mas o foco não está no noivo, não está no pastor, não está nos convidados. O foco está na noiva. Você quer ver? É mesmo, é 2 vezes. O foco está na noiva, pastor. Todos querem ver o vestido da noiva. As irmãs olham, chega, brilha e diz: o tamanho desta cauda, eita, que vestido comprido, aleluia! Todos querem ver o penteado da noiva, querem ver as unhas da noiva. É verdade. A maquiagem quer ver o dia da beleza da noiva. E que quando chega aquele carro que parece o dia do arrebatamento, uma nave espacial para na igreja, todo mundo olha para trás, irmão. Quem está sentado se levanta e olhando para quem? Para a noiva. Que quando começa a tocar aquela música, o coração dispara. Muitos começam a chorar, uns de emoção, e outros queriam estar no lugar da irmã, não casando com o marido dela, né? Mas casando com o marido atual. Mas não tiveram condição de ter uma festa, então chora de tristeza, coitadinha. E o irmão também está olhando. E nós homens só olha para quem? Para o coitado do futuro esposo, parado esperando quem? A noiva vir até ele. Mas o que eu quero fixar é que os olhos estão voltados para a noiva. E no mundo espiritual não é também diferente, não é.
Todos sabem que o noivo vai vir, mas a expectativa está na noiva, na noiva, na noiva, na noiva, na noiva. Portanto, vai uma pergunta de edificação: como que está você diante do noivo? Como se encontra, ou como se encontramos as nossas vestimentas diante do noivo? Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, e ele vai vir a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Ele não vai arrebatar uma noiva qualquer, não, mas uma noiva que cuida e zela pela sua palavra. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Eu quero finalizar minha humilde participação ressaltando o tema desse congresso. Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Pode louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Gostou? Deixe seu like.